Vamos lá. Que Deus nos abençoe. Que possamos estar juntos mais uma vez estudando essa doutrina maravilhosa que nos liberta, conduz ao mundo da nossa vida eterna. Estamos aqui todos de passagem, todos. Ninguém mais, ninguém menos. Todos graças a Deus. Então vamos fazer a nossa oração e vamos começar os nossos estudos. Deus de infinita bondade e misericórdia, que o Senhor aqui possa mais uma vez conceder esses teus bons filhos, puros e outros tantos a caminho da pureza, que têm todo o interesse de serem felizes, que já compreende melhor do que nós estarem aqui juntos nos ajudando. Somos teus filhos e te pedimos que envie-os para que possamos juntos refletirmos, estudarmos essa doutrina de liberdade que nos liberta da ignorância, que nos traz exatamente para o nosso mundo, que somos espíritos eternos e que voltaremos à nossa pátria e que não é sofrível vendo essa doutrina, o quanto apregoa todas as palavras do Cristo, o quanto pratica todos aqueles que a estudam, para chegarem a estados mais felizes. Felizes os que estudam, os que creem em Ti, Deus Pai, os que buscam a Ti. Como o Senhor é bom, misericordioso, o Senhor não quer o mal para nós. Mas o mal, ele existe. E é um estado, ele não é perpétuo. Saberemos que vamos todos evoluir. Nos ajuda, nos ilumina, nos protege, nos guia. Um momento ainda de confusão, mas o Senhor tem um controle de tudo e de toda a situação. Nos abençoa, nos protege mais uma vez. Também esses espíritos que nos acompanham, que estão no nosso dia a dia. Muitos, às vezes, até não só sabem que desencarnaram. Que possamos ajudá-los também. E reciprocamente. Que o Teu infinito amor, Deus Pai, esteja conosco, nos abençoando. Abençoa cada um desses que estão aqui nos ajudando. A irmã Angélica Bezerra de Menezes, a nossa amada Maria de Nazaré, Jesus, esses nossos amigos que são maravilhosos, que nos acompanham. Aonde esteja cada um de nós, possamos todos estarmos vibrando nessa mesma intensidade, com fé raciocinada, com esse Deus que não foi constituído do nada, e sim do tudo. É Ele que cria tudo. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos ajude hoje e sempre. Muita paz. Bom, vamos lá. Nós vamos estudar hoje o capítulo 3 do Livro dos Espíritos, tá? Livro dos Espíritos, capítulo 3, tá? Diz ao Rick que ele entre no Evangelho, ou então ele venha para cá, tá? Tá, peraí. O capítulo hoje é o 3, da volta do Espírito, ou seja, o Espírito volta para o mundo espiritual. É lá que é o nosso verdadeiro lar. Estamos aqui para enrolar e não enganar ninguém. Essa é a verdade. Então, o corpo será extinto. Da volta do Espírito, extinta a vida corpórea. A vida espiritual, o Espírito retorna para lá. Todos esses que estão desencarnando estão sendo libertados. É óbvio que aí tem muitos que sofrem.
A lei de Italião, como já estudamos ontem, sofrem porque plantaram maldade. Mas vão acordar. Graças a Deus vão acordar. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. É a questão 149? Exatamente. Então, capítulo 3, retorno da vida corpórea à vida espiritual. A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. 149. Em que se torna a alma no instante da morte? Voltar a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Pois é. Tá bem claro isso aí, né? É uma pergunta direta e a resposta também ela explica bem, né? Tá bem. Porque quando o Hipólito fez essa pergunta, ele também não sabia. Então ele fez a pergunta, lógico, pensando em todo mundo, né? Uhum. O que sucede à alma no instante da morte? Como nós já vemos estudando, quem está pela primeira vez talvez não saiba. Então, o que acontece com a alma quando morre? O que é a alma? Somos nós que estamos no corpo. O corpo morrerá, o corpo voltará à terra, voltará ao pó, como disse Jesus. Então, o que vai acontecer com a alma? Eu que estou falando para vocês, o meu corpo aqui morre, esse corpo que Deus me emprestou. O que vai acontecer comigo, eu que estou falando com vocês? Aí ele diz, volta a ser espírito. Então eu volto ao meu estado espiritual que Deus criou. Eu vou voltar ao mundo dos espíritos. Volta para casa, né? Volta para casa, exatamente. Meu Deus do céu. Já imaginou? Volta para casa. Os espíritos dizem, nós somos libertos. É interessante porque nós temos uma vontade de ficar aqui. É incrível. Temos uma vontade de ficar aqui. Mas eles dizem, isso aqui é uma prisão, meu filho. Vocês estão querendo ficar na prisão. Mas vocês vão voltar e vão ser libertos. Ó. Então, a alma volta ao seu estado espiritual. Ela é espírito. Quando está no corpo é alma. E quando o corpo não existe mais, é espírito. Então, está bem claro aí. Por exemplo, vamos mostrar aqui novamente esse conteúdo. Nós temos uma ideia, né? Todo mundo já tem, mas todo dia está passando isso. As pessoas estão desesperadas com medo da morte. Mas o medo da morte é falta de estudo. Temos que estudar. Por que estamos aqui? Nós vamos morrer? Ó, tá aqui de novo esse site Worldometers. Worldometers.info. Tá aqui, se alguém quiser, é só acessar esse site e você vai ver lá. A população 7.838.118.460 pessoas aqui na Terra. Nascidos neste ano, 3.776.600, olha aí, esse ano, faz pouco tempo, né? Nascidos hoje, 322 mil nascidos hoje e 600 quase por aí. Mortos este ano, 1.585.000, tá certo? E mortos hoje, 135 mil, quase 136 mil. Ainda não fechou a noite aqui para nós na Suíça e ainda muita parte do mundo. Então muita gente está desencarnando. É esse assunto aqui. As almas já foram quase 136 mil pessoas. Volta ao seu estado espiritual. E é sobre esse assunto. Nós vamos voltar para o mundo espiritual e os espíritos estão dizendo que nós não morremos. E o medo, todo mundo é da morte.
Estudar essa doutrina é a coisa mais fácil do mundo, entender. Porque os espíritos eles se manifestam em tudo que é lugar aqui na Terra. No vizinho, alguém já ouviu falar que ele falou com os espíritos, ele incorpora. É fácil. Será que esse medo da morte no inconsciente não é, na verdade, um medo de se deparar com a verdadeira face de si próprio? Exatamente. É como chama-se o dia do juízo final. O espírito já tem essa consciência que o que aguarda ele é para o momento da verdade. E ele está com medo. Ele tem medo de se encontrar lá. E realmente, como os espíritos dizem, o sofrimento é grande por parte daqueles que fizeram a maldade, né? Infelizmente, são desgraçados, que constituíram para eles grandes e grandes encarnações sofríveis. Por isso que são desgraçados. Coitados. É aí que os espíritos nos convidam. Esse medo é falta de conhecimento. Então, o que é que eu devo fazer para não morrer e ser castigado? Fazer o melhor. Fazer o melhor que eu posso fazer aqui para mim e para o próximo. Seguir Jesus seria o melhor caminho, não é melhor? Então, volta a ser espírito, a alma. 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? E aí? Será que a alma desencarnou, certo? Então o espírito, o corpo morreu. Ele era alma quando estava no corpo. Então agora o espírito é tratado como espírito, porque ele voltou para nossa verdadeira pátria, o mundo espiritual. Onde lá tem continentes, tem tudo isso que nós temos aqui. Isso aqui é uma cópia imperfeita do nosso lar, na Terra. Em volta à Terra. Tá? Tudo bem. Aí a alma após a morte conserva a sua individualidade? Ou seja, você, eu, todos nós que vamos chegar um dia, né? Os que já foram, eles vão perder sua individualidade? Tudo que estudaram? Não. Seus sentimentos? Eles vão perder isso que eles carregam? O espírito, né? A alma não perde nada, né? Nem o que fez de bem, nem o que fez de mal. Por isso... a reencarnação, né? Ao encontro da perfeição. Então, ele diz perfeitamente. Conserva sua individualidade. Aí ele diz para Allan Kardec, Hipólite, né? Ele diz para Hipólite, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Realmente. Se a alma voltasse sem nenhum conhecimento, para que ela está aqui? Exato. Né? Por querer? Qual o objetivo? Então, é interessante as pessoas não pensarem assim. Mas todo mundo tem medo desse... Parece que é o desconhecido. Mas nós conhecemos, nós já fomos tantos milhões de desencarnados, tantas vezes desencarnamos. Nós, cada um de nós. Milhões e milhões de vezes. Agora é que nós estamos tendo consciência que a vida continua depois da morte, porque merecemos. Hoje os espíritos nos dizem, fica tranquilo aí, faz o que puder, faz o melhor de tu, porque quando voltares para cá, para que o remorso, a vergonha não te castigue, porque ele te persegue. Então não perde a individualidade. Vamos parar, sabe? 150A. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, esse haurido é que o corpo, na verdade, ele foi retirado da alma, certo? Então ele foi tragado. Agora o espírito vive. Então esse haurido
vem no dicionário aqui, e ele diz pra gente aqui, o mesmo que ensacado, esgotado, esvaziado, exaurido, absorvido, aspirado, chupado, sorvido, sugado. Então, a alma foi sugada, no caso, o corpo foi sugado para a terra, e o espírito, o que acontece com o espírito? Ele mantém esse corpo que ele chama aí de perispírito. Uhum. Que foi o que Deus criou. Deus criou o espírito e ele passa a ter um perispírito. Que, de acordo com a formação do planeta, dos elementos que formam o planeta, onde ele vai encarnar, como aqui na Terra, então ele terá o corpo denso, vai ter o corpo de acordo com o que o planeta oferece para o estudo, para o crescimento. Então ele mantém a aparência da última encarnação. Então, Sandra, se você desencarnar, você vai parecer com quem? Como eu sou hoje. Não é verdade? Se Patrícia desencarnar, que ela vai um dia, ela vai aparecer com quem? Com ela mesma. É a fisionomia que tem. Lourdes parece com ela mesma. Agora, depois que a pessoa está novamente se readaptando em casa, liberto, aí ele não tem mais aquelas fadigas, etc. Aí ele pode lembrar de outras encarnações, e aí ele pode aparecer na encarnação que ele quiser. É dele, o trabalho é dele, ele pode aparecer como ele quiser. O espírito pode ter sido uma freira, gostou desse momento que ela foi freira, ela amou, mas aí ela veio e encarnou na Terra, não foi freira, ela encarnou como uma pessoa normal. Depois de um tempo, lógico, ela desencarnando vai parecer com essa pessoa que ela desencarnou, mas depois ela pode buscar nos arquivos dela e dizer, eu gosto desse aqui. Aí ela aparece. Ok? 150B. É a B, né? 150B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Olha aí, quanto mais esclarecida, menos sofre. Então, a alma nada leva consigo deste mundo? Ela vai levar o que daqui? Lembrança. Nada. A não ser isso que ela constituiu do lado moral, o que ela, vamos dizer assim, o que ela limou, não é? O que ela fez filtro, o que ela procurou investir nela. As coisas materiais nós já sabemos, não leva, acabou-se. Esse negócio de meu filho, eu não vou porque meu filho, meu Deus, não deixa eu ir agora porque o meu filho está crescendo. É filho de Deus, confiemos em Deus, ele vai crescer, alguém vai tomar conta, ele vai crescer. Ele tem um trabalho, as pessoas têm medo, mas ela não leva nada, ela pode levar preocupações, ela leva tudo que ela constituiu como alma. Pode ser, essa lembrança pode ser cheia de doçura ou de amargor, vai depender das ações, né? Então veja, observe que você não faz ninguém feliz, você se faz feliz. Se faz feliz. Porque quando você se faz feliz e você faz os outros felizes, você está fazendo a você ser feliz. E ninguém consegue fazer o outro feliz sem ser feliz. Ninguém consegue fazer uma bondade sem ter vontade de fazer, ele não vai fazer. O espírito, quando ele vai sintonizando assim, ele conquista. Então, isso é dele. Aí Jesus diz que a traça não corrói, o ladrão não rouba, o ferrugem não destrói. Então, o Cristo, ele tem sua razão, porque lógico, Jesus conhecia tudo isso aí. Então, todo o trabalho que eu fiz vai ser bom para mim se eu fiz um bom uso. Por isso que nós vemos aqui exemplos na Terra de criaturas que realmente se destacam porque fazem muito bem a muita gente e elas não estão nem interessadas em aparecer nas telinhas,
não estão interessadas naquelas festas, naqueles saraus que são bonitos, diga de passagem, mas elas não estão interessadas em ajudar mesmo, tá ali fazendo o melhor. Porque ela sabe que é para ela que ela está fazendo isso. Ela sabe se fazer feliz, diga aí. Não é não? Ó, imagina, eu tô aqui, tô correndo atrás da riqueza. Para que eu vou correr atrás da riqueza se vai ficar tudo? Tudo bem, vá atrás da riqueza, mas tu vai gastar a tua saúde, para quê? Não dá para viver não com o básico, com bem bom. Ah, não, mas eu quero mais, tudo bem, vá. Mas isso vai ter um preço. No momento que eu desencarnar, isso tem um preço. Cheguei lá todo cansado, exaurido, né? Confuso, perdido, complicado ou feliz. Porque a riqueza, se for usada bem, ótimo. É a abnegação e a caridade. Se for usada bem, ó, ótimo. Mas se não for, meu filho, se prepara. Aí a pessoa tem medo de desencarnar. Tem medo da morte. Que o espiritismo, os espíritos deixam aí. Não tem morte não, viu? Então, eu quero ser feliz, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que investir em mim. Você quer ficar mais bonita, na verdade, para as pessoas? Então você se maqueia, né? Se veste bem. Mas isso aí é para a matéria. O espírito não precisa disso. Essa beleza que nós queremos para a matéria é o espírito que tem vontade de tê-la. Só que a beleza mesmo estão nos atos, no pensamento. Ave Maria, que Deus abençoe. Quanto mais puro for, melhor compreenderá a utilidade que deixa na terra. Do que deixa na terra. Então, quanto mais nós nos elevamos, nos esclarecemos, ajudamos, participamos, contribuímos, fazemos os outros felizes, porque estamos felizes. Ninguém vai fazer os outros felizes infeliz. Não, só consegue se passar isso quem realmente tem isso, esses momentos felizes, né? A felicidade aí não faz parte aqui da Terra, contra o que nós já sabemos, há muito sofrimento, ninguém vai ficar feliz aqui vendo mesmo gente sofrendo, ninguém vive. Então ele diz, quanto mais a gente evolui, mas ele sabe que quando ele desencarnar, aquele é o momento para ele mais importante. Que os espíritos dizem, é liberto do corpo, é tragado o corpo, volta para a terra, ele é aurido, esse corpo, aspirado da alma, e a alma agora torna-se espírito. Ele está livre do corpo, da prisão. Se ele fez coisas boas, por que ele vai sofrer? De maneira alguma, né? Graças a Deus que é assim. Então esse medo da morte, para muitos, tem que deixar de ser, porque vai chegar o dia. Mas o que Jesus disse e que os espíritos hoje afirmam é a libertação na sua hora certa. Ninguém foge a isso. O bom é estudar. Que Deus nos abençoe mesmo. É um presente que Deus nos dá enorme com essa doutrina. Ave Maria. E ninguém está pedindo aqui para deixar a religião de ninguém. Estuda a doutrina, poxa. É simples, viu? E é claro. Vamos para a próxima? 151. Que pensar da opinião dos que dizem que após a morte a alma retorna ao todo universal? O conjunto dos espíritos não forma um todo? Não constitui um mundo completo? Quando estás numa assembleia, és parte integrante dela e, não obstante, conservas sempre a tua individualidade. Tá bem claro, entendeu, Sandra, isso aí? Vocês, Patrícia. O que é esse todo? Imagine, vamos imaginar, no campo de futebol, assistindo um show enorme no Maracanã. Todos que estão ali, isso é um todo.
Quem foi que perdeu sua individualidade ali dentro? Ninguém perde. Ninguém perde. Agora, no mundo espiritual, volta para onde? A alma, o corpo deixa. Volta espírito, ele volta para o todo. Que todo é esse? O universo. É lá é o nosso verdadeiro lar. Obrigado, Deus. É o nosso verdadeiro lar. Nós voltamos para o todo. Então, cada espírito que volta, ele não se perde. Não se perde. Ele continua com sua individualidade. Aquela gotinha que cai no oceano se mistura. Mas o espírito não. Ele volta normalmente com tudo que ele conquistou. Então, essa ideia do todo tem razão de ser quando se fala que ele não perderá suas individualidades. E isso é relativo todo. Então, numa assembleia mesmo, aqueles que estão lá formam todo. Tem afins com aquilo ali. O Brasil mesmo é um país, e lá nós dizemos é um todo. Mas tem os outros países. Na Terra nós podemos dizer, nós somos um todo. Todo do planeta. Agora, quando olhamos para o universo, aí o espírito volta para o todo. Volta para casa, para o mundo espiritual. Esse é o todo. Obrigado, papai do céu. Obrigado. Meu Deus do céu. Homem, que criatura boa. Ai, que coisa boa. 152? Se não tiverem dúvida aí, né? Isso é bom. Aqui tem as considerações. Eu leio um pouco das considerações também. Lê, né? Que provas podemos ter da individualidade da alma após a morte? Não tendes essa prova nas comunicações que recebeis? Se não fosseis cego, veríeis. Se não fosseis surdo, ouviríeis. Pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está fora de vós. Os que pensam que pela morte a alma retorna ao todo universal estão errados, se por isso entende que, semelhante a uma gota d'água que cai no oceano, ela perde ali a sua individualidade. Estão certos se por todo universal entende o conjunto dos seres incorpóreos, de que cada alma ou espírito é um elemento. Se as almas se confundissem na massa, só teriam as qualidades do conjunto e nada a distinguiria umas das outras. Não teriam inteligência nem qualidades próprias, ao passo que em todas as comunicações elas revelam a consciência do seu eu e uma vontade distinta. A diversidade infinita que apresentam, sob todos os aspectos, é a consequência mesma de suas individualidades. Se apenas houvesse, após a morte, o que se chama o grande todo, a absorver todas as individualidades, esse todo seria uniforme, e então as comunicações que se recebessem do mundo invisível seriam idênticas. Desde, porém, que lá se encontram seres bons e maus, sábios e ignorantes, felizes e infelizes, que lá os há de todos os caracteres, alegres e tristes, levianos e sérios. É evidente que são seres distintos. A individualidade torna-se ainda mais patente quando esses seres provam a sua identidade por sinais incontestáveis, por detalhes pessoais relativos às suas vidas terrestres, e que podem ser constatados. Também não pode ser posta em dúvida quando eles se manifestam à visão nas aparições. A individualidade da alma nos era ensinada em teoria, como artigo de fé. O Espiritismo a torna evidente e, de certo modo, material. Pois é, tudo isso que aqui ele falou, nós temos aqui na Terra. Aparições, materialização.
Vem aqui, quer perguntar? O Henri quer fazer uma pergunta, peraí. Sim, pai. Papai, Oi. gostaria de saber uma coisa que eu sempre me pedi, mas que eu nunca achei a resposta. Sim. Que dizer Deus, Ele mesmo, como é? Eu quero saber o que teve antes dele. Eu não sei como dizer, mas como ele mesmo se criou. Vá lá, isso é verdade. Muita gente quer saber disso, meu filho. Eu não compreendo ainda. É verdade. Olha, é o seguinte. Essa resposta aí, os espíritos puros, que são os espíritos que não precisam mais de encarnação, são espíritos que não necessitam mais de experiências nos planetas, todos no universo, espíritos puros. Eles têm um contato direto com Deus. Eles não dizem como Deus é assim assado. Eles não dizem o que ele vê depois de Deus, o que foi Deus antes. Então Deus é a causa primária de tudo que existe. Como Deus, ele foi criado, aí isso é um mistério que na nossa evolução, à medida que formos evoluindo até chegarmos à classe pura, nós vamos entendendo melhor como foi Deus que existiu. Mas não tem ninguém que criou Deus. Se existisse alguém que criou Deus, esse aí que ele foi criado não é Deus, e sim aquele que criou Deus. Então Deus é a obra primária de tudo que existe no universo. Nós só vamos ver Deus quando formos espíritos puros, como eles dizem, os espíritos puros. E para nós ainda não conseguimos vê-lo, absorvê-lo, melhores entendimentos por conta da nossa ainda capacidade de raciocinar, da nossa evolução moral, de fazer o bem espiritual. Então, não se percebe como Deus ele é, quem foi que fez ele. Mas Deus é Deus, ele é a criatura primária de tudo. Então, essa é, quando formos evoluindo mais, nós vamos tendo mais resposta, uma resposta mais bem elaborada, mais justa de Deus. Mas ele é a criatura primária de tudo. Ninguém criou Deus, ele existe. Quanto ao segredo, como foi criado, um dia nós saberemos, mas vamos levar ainda muito tempo. Entendeu? Uhum. Então, aí a questão fala que prova podemos ter da individualidade da alma depois da morte. A gente tem todos os dias, ó, Chico Xavier, quem quiser ver a individualidade da morte, porque se nós voltássemos para dentro de Deus e perdesse a nossa individualidade, ou nós fizéssemos parte de um todo que fosse confundido, perdido a sua essência, então qualquer comunicação que fosse seria a mesma comunicação. Seria tudo igual, sempre igual. mesmo. Mas com Chico Xavier nós vamos ver diversas cartas escritas e cada uma assinada diferentemente, até mesmo como a alma era aqui na Terra, as assinaturas reconhecidas em cartório e tudo. Então nós vamos ver que o espírito guarda a sua individualidade. Então é provas que temos da individualidade da alma. Aqui na Terra nós temos isso. Aqueles que não querem pesquisar, que não querem, é porque eles querem continuar cegos. É o preço que eles terão que pagar, infelizmente, mas eles podem. Eles podem, se quiser, vasculhar a doutrina espírita, vão estudá-la, né? Vamos procurar na Igreja Católica que nós vamos ver aparições de Nossa Senhora, de papas, de padres que viram os espíritos que se comunicaram, que viram Jesus, Francisco de Assis. Vamos ver, cada filme lindo. Tem lá, tá claro. Até mesmo de padres que fizeram desdobramento, né? Exatamente. Reencarnados, eles conseguiram estar em outros lugares. Inclusive aquele, né, Painho? Exatamente. Inclusive aquele, Painho, é Bruno Giorno, né? Bruno é um cientista. Ele foi ver o universo. Ele viu, estudou
escreveu, anotou tudo. Tem provas dele. Então, as pessoas que não estudam isso, o erro é delas se não querem buscar. Mas que o espírito não perde sua individualidade, não perde. Cada um tem o que ele trabalhou-se. Ninguém perde. Essa gotinha do oceano, ela se mistura na água. H2O, acabou-se. Ela será confundida com todas as outras. Ninguém sabe quem é quem. É um mundo grande H2O. Misturada com outras propriedades, mas continua H2O. Mas o espírito não. Cada um continua com sua individualidade. Seu perispírito e ele o espírito. Graças a Deus. Então você não perde sua individualidade. Provas, temos muitas aqui na Terra, muitas. Crianças que falam de suas encarnações. Nós temos aqui crianças que nunca foram para a escola estudar e tocam piano excelentemente, que cantam lindissimamente, que tem uma afinação que parece que já veio, como que dizem. Que falam outras línguas também, que nunca teve, né, uma aula. Então nós temos assim, ó, de provas. Só não enxerga quem não quer. Porque se ele não enxergar aqui, quando ele desencarnar, ele vai enxergar. Eles chamam de morte. Não adianta. É uma luta contra a maré, sabe? Mas o espírito, ele tenderá a acordar, a enxergar. Porque o mundo, ele é cheio de exemplos. Muitos. Isso sem falar nos animais, né? Como estamos falando do espírito, até mesmo os animais, eles não morrem. Nenhum morre. É tudo criação de Deus. O corpo deles, como o nosso, volta para a Terra. E eles voltam mais rápido para numa nova encarnação. Só que nós demoramos mais, isso depende do nosso conhecimento, depende das nossas obras, do que fazemos com isso, depende do nosso estado de espírito, nossa consciência, o que fizemos, se fizemos boas coisas ou complicamos. E ele fala de algo aqui muito interessante, por exemplo, no mundo dos espíritos, no todo, quando desencarnamos, no universo, ele diz, ó, tem seres bons, espíritos bons, tem espíritos sábios, tem espíritos ignorantes, bruto, virado, que adora fazer a maldade. Eles são ignorantes. Eles não são maus, é porque eles não sabem. Se eles soubessem que o que eles estão constituindo é contra eles, eles não vão fazer. Aí tem espíritos felizes. No mundo dos espíritos, tá? Aqui na Terra não tem esses felizes não. Mas aqui tem ignorantes, aqui também tem sábios, aqui tem maus, aqui tem bons espíritos. Espíritos desgraçados, ou seja, aqueles que constituíram crimes aqui, enquanto tiveram corpo, fizeram grandes maldades para si próprio. Aí eles desencarnam e vê a maldade que ele fez. Aí ele vê que ao invés dele se desatolar, ele se atolou mais. Ele se prejudicou mais, por isso que eles são desgraçados. E tem muitos. A gente sabe que é assim. Que lá os há de todos os caracteres no mundo dos espíritos. Entre nós eles estão. Só que está do espírito. Esses espíritos felizes aqui na Terra não tem. Tem lá no mundo espiritual, tá? A não ser que eles venham nos visitar para nos ajudar. Isso é raríssimo. Mas sim, felizes eles vêm com maior quantidade. Raríssimo, desculpa, aí seria espíritos puros aqui na Terra. Eles têm que baixar muita vibração deles. Muito mesmo. Muita vibração. Aí não precisa, eles já tem muita gente aqui trabalhando. Eles convidam para passar as tarefas e os espíritos aqui felizes, espíritos sábios, os bons espíritos que já podem aqui junto conosco nos ajudar, eles vêm e nos ajudam. Como eu estava aqui e um dia eu pedi a Deus para saber como era a nossa reunião e a espiritualidade me mostrou. Eu vi aqui a nossa freira, a irmã Angélica, subindo aqui, inclinada assim, subindo assim. Achei lindo aquilo ali. Afe Maria, obrigado, irmã Angélica, obrigado mesmo, viu? E simplesmente ela está só indo para o mundo espiritual. Para ela é a coisa mais simples do mundo. Mas
para nós que estamos aqui na batalha, aí o medo, o pavor é grande de estar lá. Mas, ó, a maior tranquilidade subir, né, que não há. Mas, graças a Deus, nós não perdemos nossa individualidade. E a nossa felicidade depende muito das nossas obras, boas obras. Queria saber uma coisa. Oi? O que a gente diz lá no ar? Os espíritos não podem ser em qualquer canto? Pode. Por que a gente diz logo lá no ar, em cima? Porque normalmente os espíritos eles não ficam, os espíritos bem esclarecidos, os espíritos já bem orientados, quando eles já compreendem que o corpo era simplesmente um instrumento para estar na carne aqui, como você está no seu, então ao deixar esse corpo, a vontade dele é de ir justamente para os lugares bons, entendeu? Então os lugares bons aqui na Terra não é bom. Aqui tem muita maldade. Você sabe que você não sai sozinho, não é verdade? Uhum. Você, por quê? Porque tem muita gente que pode lhe fazer mal, não é verdade? É verdade. Pois bem, aqui a coisa é preta, aqui é complicado. Mas no mundo dos espíritos, aí o espírito, ninguém mata espírito. Aí eles querem ir para um lugar bom, eles não querem ficar nessa confusão que estamos aqui, não. Os que já entenderam, como é que é? Eu posso ir para uma colônia que é uma espécie de uma cidade grande acima da terra e lá você vai rever amigos, familiares, entes queridos, pessoas que foram filhas de suas filhas, filhos. Nós vamos ver grandes criaturas que nós sentimos falta dele. Às vezes sentimos tanta falta que às vezes bate uma angústia. E durante o sono, Deus nos dá esse prêmio de nos encontrar com ele, aí voltamos mais tranquilos. Aí os espíritos que quando desencarnam, eles não querem ficar aqui na Terra não, que isso aqui é complicado. Aí eles, não, como é que é? Aí nos filmes eles passam, eles sendo levados. Aí quando chega lá que eles veem o mundo lindo... Oi. É que nos filmes também a gente vê que tem aqueles fantasmas que sobem lá pro céu. Exatamente. E a gente diz que isso não acredito, porque a gente diz que o Deus dos infernos é o diabo. Ele não existe. Eu também não acho, não. Não, ele não existe porque se Deus criasse o diabo tinha o poder de desfazer o que Deus fez. E aqui não, tudo funciona como Deus quer. Até porque, Henrique, quando a gente quer fazer uma maldade ou quando a gente é mal, só quem pode decidir para a gente ser uma pessoa boa é a gente mesmo. Se o diabo existisse, seria ele que ia decidir. Mas quando é a gente que decide em ser uma pessoa melhor, em não fazer a maldade. Então, não tem como o diabo existir. Isso tudo é o nosso pensamento, para o lado bom e o lado ruim. O ruim pode ser até coisa do diabo, coisas ruins, mas é a gente que decide. Por isso que se o diabo existisse, a culpa era dele que me fez fazer o mal. Aí os espíritos dizem, não, a culpa é sua. Porque o diabo não existe. O que existe são espíritos ignorantes, espíritos impuros que Deus criou faz pouco tempo. Eles não sabem o que estão fazendo, eles fazem. É simples. É por isso que se tiveres um mau pensamento, uma vontade de fazer uma coisa ruim, tu não te esquece nunca que isso é uma decisão tua. Se tu disser assim, não, porque eu sou filho de Deus e Deus não quer fazer mal a ninguém. Então, essa decisão final é tua. E esse espírito, quando a gente tem um espírito mal, ou um pensamento mal, isso vem de um espírito mal. Ou seja, um espírito ignorante. Ele quer fazer a maldade e está convidando você, a mim e a quem for. Aí aquele pensamento ruim não faz, porque nós estamos sendo inspirados. E o anjo de guarda está aqui para nos proteger desses espíritos, não é? Exatamente. Espírito, anjo de guarda. Mas a decisão também é tua. Ele está para proteger, mas é tu que dá a decisão final. Será que é até esse pensamento que a gente diz, como a gente diz, l'instinct, papai, como se diz em português? O instinto, como a gente diz, isso parece que não vai ser uma boa ideia. Será que ele tem algum
alguma parte nisso? O anjo de guarda? O anjo de guarda, ele chega lá, o instinto nosso, algo que Deus criou, as leis que estão dentro de nós, e o anjo da guarda chega e diz, olha, não dá atenção a esse pensamento, não faz. Não, cuidado, tu não já sabe, faz não. Aí a pessoa vai e se suicida, pronto, meu Deus do céu, Deus abençoe. Ou então ele foi e botou veneno na comida do Davi, meu Deus, não faz isso. São muitas coisas, ou mata o outro, ou rouba uma coisa do outro, são tantas coisas. Agora, vê como Deus criou as coisas tão perfeitas, porque a gente pode ter esses pensamentos, pode fazer essas coisas, mas a hora que a gente quer parar ou não quer fazer, a gente para, porque é a gente que decide, vê? Então, graças a Deus, como diz Jesus, a cada um segundo suas obras. Então, cada um que fizer suas obras boas, está ganhando. Para si. O interessante é que ganha para si. Ele não dá para o outro, não, porque é ele que ganhou. E ninguém vai poder tirar isso dele. Mas vai perceber que ele é uma pessoa boa. É uma pessoa inteligente, uma pessoa do bem. Aí a vontade, essa pessoa com seus exemplos, de conquistar outras pessoas também para fazer o bem. É lá que Deus trabalha. Do mesmo jeito, aqueles que fazem o mal, eles se sentem mal, e o que eles fazem é para eles próprios, para cada um, a maldade, e depois eles vão ter que passar por isso. O ruim é passar por isso, faz os outros sofrer, o ruim é sofrer. A inteligência nos convida, o instinto nos diz, o anjo da guarda diz, faz não, cuidado, Deus está vendo. Aí as pessoas pensam que Deus castiga. Deus não castiga, mas são as leis que Deus criou. Elas são limpas para todo mundo. Se suja quem quer. Se suja quem quer. Ou ignorância. Não é, Sandra? É verdade. 153, vamos? 153. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. É exatamente assim. Tá muito claro, né? Por exemplo, Rui, você foi, os espíritos me mostraram, eu acredito que é meu anjo de guarda, ou eu que tenho essa facilidade de me deslocar do corpo e estar em regiões. Eu ainda não descobri como é que funciona isso, mas eu consigo descobrir, eles conseguem me mostrar coisas que são até, que vão acontecer, como a pandemia mesmo. Me mostraram. Então, me mostraram você e me disseram, eu disseram, Henri, José Gramin. Foram 3 vezes que ele falou, Henri, aí ele, Henri, José Gramin. Aí eu disse, Henri, ele, José Gramin. Pronto, aí eu me acordei no estado de êxtase maravilhoso. Mas eu estou só resumindo como isso aconteceu na sua fazenda. Os espíritos me mostraram que aquela criança, aquele bebezinho que estava ali, foram o meu avô, que eu tive aqui a oportunidade quando criança, meus 5, 6 anos, 7 anos, eu acho. A gente andava muito, você agarrado na minha mãozinha. Hoje você veio como um filho, que na verdade você é filho de Deus, você sabe. Por isso que nós somos eternos. Nós não morremos. Em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito. Porque o corpo é passageiro. Ó, o gato não morre, Henri? Eu não consigo, não. Morre sim. O corpo do gato morre, mas o princípio vital que está no corpo, que anima, que ele pede comida, que ele nos faz um carinho, que ele solta aquele sonzinho quando está contente com a gente, aquilo ali é o espírito. Então, o corpo dele morre, que é emprestado, e ele continua vivo. Para ele é mais fácil reencarnar porque ele não tem a sua constituição maléfica, ou ele fez coisas erradas. Ele matou um rato porque ele queria comer, provavelmente. Também porque ele é o próprio instinto de gato, brincar com os gatinhos. É o instinto mesmo dele. E a gente sabe muito que os animais a maioria do tempo são guiados para os instintos deles. Guiado pelo instinto. Guiado pelo instinto. Então, nós estamos aprendendo
através de Deus, com essa doutrina que nós ganhamos de presente por estarmos agora capacitados a raciocinarmos, feliz de nós que seguimos isso aí, porque se seguirmos, vai chegar o dia do desencarne. Quem seja espíritas ou não importa, vai chegar seu dia, todo mundo sabe. O melhor é investir aí, O que é que eu vou ganhar do outro lado? Sua individualidade. E como é que é essa individualidade? Depende do que você fez aqui. Né? Que adianta minha riqueza se eu não levo ela para o outro lado? Para que vir cego? Não era melhor vir enxergando, não era não, sabe? Patrícia. Para que vir mudo? Um câncer na língua. Não é melhor vir sem câncer? Agora, por que veio com câncer na língua? Já imaginou? Na garganta também? Não é? Tinha olhos azuis e na próxima encarnação está cego. O que foi que esses olhos fizeram? Arma perigosa. O espírito tem que estudar. Se ele não estudar, ele corre riscos sérios. E é ele mesmo que vai ter que pagar isso. É ele. Então, quem morre é o corpo. O espírito não, fica vivo eternamente. Graças a Deus. Nós não vamos morrer. Graças a Deus. Vamos lá, Sandra. E nunca. Vamos para A. Tem um A, né? 153A. Não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não têm mais provas a sofrer? Essa é antes a felicidade eterna, mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vós entendais. Vos entendais. Então, a gente costuma dizer, não, mas não seria mais exato chamar a vida eterna a dos espíritos puros? Ora, espírito puro, espírito impuro, espírito mais ou menos puro, espírito quase que perto de puro, espírito superior, espírito benévolo, espírito de bondade, espírito de sabedoria, todos eles são eternos. Agora, os puros, eles já são felizes. Vê que coisa gostosa? Para eles que já conquistaram. E é por isso que muitos, quando desencarnam, já querem para o mundo espiritual, porque eles querem ir para outro planeta. Mas como é que vai para outro planeta se não tem uma senha? Evolução, moral e intelectual. E os puros já conquistaram. Esses aí eles têm a felicidade eterna. Eles gozam dessa felicidade, porque Deus diz assim para eles, isso aqui é para vocês agora. Vocês trabalharam. Mas se vocês quiserem, eu quero ajudar outros que eu já criei muitos. Aí eu mesmo vou ser um deles, quero ir. Um dia que eu chegar, eu quero ir não sei para onde. Para ajudar onde? Tá o canto, vamos lá, tô lá. Vou mesmo. Mas para eu ser um espírito puro, vou demorar muito ainda, porque eu tenho as minhas imperfeições, né? Aí ele disse, se você quer chamar os espíritos puros de eternos, isso aí é para vocês, contanto que vocês se entendam. Mas espírito puro gozam de felicidade. E espíritos impuros ou imperfeitos como somos, nós não vamos gozar de uma felicidade quando desencarnarmos. Por quê? Porque temos coisas a resolver. Precisamos de encarnação. Mas lá no mundo espiritual, para aqueles que não plantaram a maldade aqui, com certeza goza de uma felicidade muito melhor. Algo maravilhoso. Aí esse Deus constitui as suas leis dentro de cada um de nós. Felizes dos que seguirem os ensinamentos hoje com Jesus, né? Com essa doutrina que esclarece. Ele perguntou aos espíritos, não foi? Allan Kardec também não acreditava na vida após a morte, não, viu? Para acreditar foi um trabalho, viu? Trabalho enorme. Assista o filme, vocês vão ver. Se bem que o filme não explica muito, né? Bom livro,
porque sempre no filme para ter que passar aí 1 hora para não cansar muita gente. Aí não dá para explicar os detalhes. Tem muitos detalhes perdidos, eu deixar de lado, porque não daria para falar sobre todos. Queria saber uma coisa. Já aconteceu uma vez que a gente faz um evangelho e teve um bocado de pessoa que teve um livro de evangelho e a gente lê e no nosso evangelho estava escrita a mesma coisa que no evangelho da pessoa. Quer dizer que era um evangelho diferente que ela teve, cobertura diferente, tudo isso, mas era a mesma explicação. A mesma, porque aí é o autor mesmo. Palavra, tudo isso. Por quê? Isso é o autor, meu filho. É como é que chama? É a tradução. É. Por exemplo, um tradutor, porque o livro ele foi escrito em francês, não é? Então, por exemplo, em Portugal, quando ele é traduzido, vão utilizar o vocabulário de Portugal. No Brasil, vai usar o vocabulário. Então, tem palavras que às vezes têm o mesmo significado, mas são escritas de forma diferente para cada país. Se for traduzido, por exemplo, aqui para a Suíça, vai ter um francês, vai ter um alemão, então vão haver palavras. Não vai ser tudo exatamente igual na escrita, mas o sentido é o mesmo. Só que a pessoa que traduziu o evangelho aqui e ele traduz outro evangelho para outro grupo, ele traduz com as mesmas palavras, porque já está traduzido. Então ele só faz dar uma capa diferente ao livro, porque é um outro grupo que quer aquele evangelho, mas é o mesmo. E às vezes muda uma palavrinha ali, mas os sinônimos, né? Sinônimos, o significado é o mesmo. O significado é o mesmo. Então os evangelhos que existem, e foi exatamente assim que se descobriu que os discípulos de Jesus disseram a verdade, aqueles que viram que as frases, o conteúdo dizia exatamente o que o outro também dizia. Eles viram Jesus. Os que falaram do mesmo assunto, com palavras diferentes, mas o assunto era o mesmo. E aí constitui-se que esse aí é um discípulo, todos esses aí falam a verdade. É assim que se foi feito a reconstituição da verdade dos ensinamentos de Jesus através dos seus discípulos, que anotaram suas histórias, o que eles ouviram, o que eles viram. Tá? Mas o conteúdo é o mais importante, o miolo, tudo isso. Então, gente, mais um estudo nosso, que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que nós estejamos gratos por mais essa oportunidade, porque Deus constitui para nós um caminho para a nossa felicidade. É bom seguir com Deus. Quem não seguir, quando chegar a morte, ele vai chegar. Se não chegar ainda, ele vai reencarnar. Ele vai chegar. Não adianta, ele vai chegar. Então vamos. Alguém quer fazer oração? Quer fazer, pai? Sim. Quer? Por favor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixei cair em tentação, e nos livre de todo mal. Que assim seja. Em nome de Deus, de Jesus, nós damos por mais uma vez os nossos estudos concluídos. Muita paz para todos. Obrigado a todos. Assim seja.